Fala pessoal, bora falar dos grandes bancos, entender qual que é a melhor oportunidade do momento, qual que é a minha preferência hoje dentro do setor. Bora lá. Peguei uma matéria da Valor Invest que fala a respeito dos quatro grandes bancos, do Itaú, do Bradesco, do BB e do Santander. O time do Valor fala um pouco das perspectivas que eles têm em relação aos bancos e um pouco do que os analistas das casas de análise de mercado têm falado dos papéis. E a preferência unânime aqui do time do Valor e pelo que eles têm escutado do mercado é que o Itaú é de fato o favorito dos grandes bancos na visão deles. Fala um pouco a respeito do setor financeiro e até grifam que o setor financeiro segue atrativo, tanto para quem busca dividendos, para quem querem ganhar com valorização na bolsa. Então, de fato, o setor financeiro é um setor que é bastante resiliente. Então, independente do momento econômico, ele consegue entregar bons dividendos e bom retorno ao longo do tempo para o seu acionista. Então, isso de fato eu concordo com esse ponto aqui do time do Valor. O time do Valor também ressalta que depois do resultado do segundo trimestre de 2024, os grandes bancos registraram balanços com ganhos maiores que nos últimos 12 meses, ou seja, que foram positivos, inclusive acima das expectativas do mercado. E ressaltam que o Itaú foi de fato o queridinho dos analistas e que tem aí um preço-alvo de R$ 39,00. Na data de hoje, o papel fechou negociando a R$ 35,00, então a gente tem aí uma pequena margem de segurança segundo o preço-alvo estipulado pelo mercado. O time do Valor ressalta também que o Itaú foi o principal banco que seguiu com o balanço mais robusto e mais qualidade na geração de receita e rentabilidade. De fato, o Itaú é um banco com muita qualidade e é um banco que você vai pagar mais caro. Hoje o banco deve estar negociando próximo de 1,8 vezes o seu valor patrimonial, bastante acima que os seus outros pares, incluso Banco do Brasil, Bradesco, Santander. Então, mesmo incluindo o Banco do Brasil, que é um par público, tendo o governo como seu principal acionista e os seus outros pares privados também. E aqui eles já falam do Banco do Brasil, que sempre foi o queridinho, tem sido o queridinho dos analistas nos últimos trimestres e anos. O banco que sempre teve muito descontado e que, na minha visão, ainda permanece extremamente descontado, entregando um resultado fantástico, com uma qualidade muito boa. Dizem que o banco público ainda é aquele que oferece maior retorno em dividendos, sendo cerca de 12%, que é isso que o banco deve pagar em 2024 frente às cotações atuais, algo próximo de 12% a 11%. E o dividendo projetado do Itaú frente às cotações atuais fica em torno de 8%, que é bastante acima do que o Itaú tem entregado nos últimos anos também. Os analistas falam a respeito dos resultados do segundo trimestre do Banco do Brasil, que foi bastante positivo, mas muito pelo bom desempenho do Banco Patagônia, que é um dos bancos que o Banco do Brasil tem participação e que entregou um resultado pontual e que acabou elevando bastante o resultado do banco. Então isso trouxe um ponto de atenção nesse resultado que acabou de fato mascarando o resultado recorrente do banco. E comentaram também que a inadimplência do banco tem subido. Então hoje está na casa dos 3%, acima da média do sistema financeiro nacional e acima dos seus pares também. Então esse é um ponto de atenção, até levando em conta toda a situação das enchentes no Rio Grande do Sul, o momento que o agro vem vivendo com as queimadas. Então isso acabou prejudicando um pouco o Banco do Brasil, mas é nada que possa prejudicar o balanço tão robusto que o Banco do Brasil tem hoje, que é bastante diversificado, apesar de uma pequena concentração no agronegócio. Aqui fala a respeito do retorno sobre patrimônio líquido do Itaú e do Banco do Brasil. De fato, o Itaú tem um maior retorno sobre patrimônio líquido no momento, mas o Banco do Brasil ainda tem um retorno fantástico, né? Hoje próximo dos 20% também. Os analistas, quando olham para as ações do Banco Santander, enxergam um potencial de valorização de 13% até o fim do ano, e das 11 casas de análise que cobrem o papel, 4 recomendam a compra. E já o Bradesco sai na frente com 6 recomendações de compra frente a 5 neutras. Então ambos os bancos passando por um momento de recuperação, tiveram queda dos lucros recentemente. O Santander com uma queda mais pontual, já vem melhorando o seu retorno sobre patrimônio líquido. O seu retorno gerencial já está na casa dos 15%. E o Bradesco vem recuperando bastante o seu retorno e vem passando por um turnaround, né?
vem fazendo toda uma renovação da sua diretoria e do seu time, e o banco tem uma perspectiva de melhora para os próximos trimestres e anos. É isso que o mercado acredita. O banco do patamar do Bradesco tem ainda uma bela perspectiva pela frente, segundo o mercado. E aqui, para finalizar, o time do Valor ressalta que o Itaú é de fato o líder da preferência com a medalha de ouro, seguido por Santander na segunda posição, por ter uma rentabilidade melhor, e então com o Bradesco na terceira colocação. E o Banco do Brasil hoje, um banco negociado aí próximo a 4 vezes lucro, né, com um retorno a seu acionista aí próximo de 25%, fica fora do pódio. Mas será que merece mesmo? E aí comentam sobre o BTG também, que vem trazendo bons resultados e que muitos analistas gostam do banco. O banco tem um retorno bastante forte, mas é um caso muito mais de crescimento do que de fato de remuneração ao seu acionista via dividendos. Enxergo que o potencial de ganho do BTG fica próximo de uns 13,7% até o final do ano. Em relação a indicadores, hoje o Banco do Brasil é o banco mais barato na minha percepção e que entrega o melhor retorno em relação aos seus pares privados. Hoje o Banco do Brasil negocia um preço sobre lucro de 4,7 vezes em relação ao seu resultado dos últimos 12 meses. Então, isso tudo aqui que eu trouxe para vocês através dos dados que eu peguei da página do Investidor 10, eles são relacionados ao passado, então o que já ocorreu, e não necessariamente significa que vai se manter para esse ano, mas as perspectivas são melhores, por exemplo, para o Banco do Brasil para esse ano. O preço sobre lucro nos últimos 12 meses do Banco do Brasil ficou em 4,7 vezes, ou seja, o banco entregou aí cerca de 22%, 23% ao seu acionista através do seu lucro líquido. O banco hoje negocia abaixo do seu valor de patrimônio, ou seja, você compra hoje uma ação de Banco do Brasil, compra abaixo do valor do patrimônio do banco. Então hoje em 0,85 vezes, que é similar ao Banco Bradesco, mas que hoje tem um ROI bastante baixo, de 8%. A tendência é de recuperação, já que o banco está passando por uma reestruturação, mas hoje o Banco do Brasil entrega um retorno muito superior, mais de 2 vezes superior ao que o Banco Bradesco entrega. Então, algo que chama muita atenção. E hoje o dividend yield também do Banco do Brasil é bastante interessante, 9,5%. Então, olhando aqui as principais métricas, olhando para crescimento de receitas, lucro, o Banco do Brasil, na minha visão, tem se destacado. Apesar de ter o controle estatal, o banco ali tem se blindado com uma política bastante interessante e a diretoria tem tocado o banco muito bem, na minha visão. Sobre a atual composição acionária do Banco do Brasil, hoje a gente tem 50% do capital do banco nas mãos da União Federal. Então hoje o banco é de controle estatal e no final do dia quem toma as decisões estratégicas do banco é o governo, que é um ponto de atenção de fato para o banco, mas que de toda forma o banco tem suas políticas e tem tocado elas de forma muito interessante, dando muita autonomia para sua diretoria tomar decisões, e o banco por isso tem conseguido um resultado bastante acima da média e entregado muito valor para os seus acionistas. Hoje então você tem mais ou menos um free float de quase 50%, que dá bastante liquidez para as ações do Banco do Brasil. Para você que tem posições maiores, eventualmente você vender essa ação, você não vai ter nenhum problema por conta dessa maior liquidez. O papel hoje tem 45% de payout, ou seja, do lucro líquido do banco, 45% é destinado aos investidores através de proventos. Então, até um ponto interessante, né? Quando você compara, por exemplo, a um fundo imobiliário que hoje tem que distribuir perante a regulamentação pelo menos 95% do seu lucro líquido aos seus acionistas através de dividendos. Hoje o Banco do Brasil ele distribui 45%. E o que ele faz com os outros 55%? Ele reinveste no banco. Por isso que você vê que os dividendos vêm crescendo do banco de forma bastante constante através dos anos. O Banco do Brasil também foi a primeira empresa listada na Bolsa, um banco de mais de 200 anos, que tem boa parte de seus acionistas, pessoas físicas, e que não tem grandes investidores com posições de mais de 5% nas ações. Em relação aos segmentos de atuação do Banco do Brasil, em primeiro lugar a gente tem o segmento bancário, referente às operações de crédito do banco, com um resultado de mais ou menos 62% do lucro líquido do banco vindo de operações de crédito.
Em segundo lugar, vem as operações de seguros através da BB Seguridade, com mais ou menos uma participação de 21% do lucro líquido do banco. E lembrando que o Banco do Brasil detém 66% do capital da BB Seguridade. E em terceiro lugar, a gente já tem um negócio de meios de pagamento com 6% do resultado do banco, hoje através do negócio da BB Elo Cartões. Em quarto lugar, a gente tem o segmento de gestão de recursos através da BB Asset, com 5% de participação no lucro líquido do Banco do Brasil. Em quinto lugar, outros segmentos, que é basicamente o resultado advindo da operação de consórcios do Banco do Brasil, com 4,5%. E em sexto lugar, o segmento de investimentos através do seu negócio de investment banking, mercado de capitais, que é referente a toda a atuação do banco na parte de assessoria para fusões e aquisições de empresas, operações de crédito via mercado de capitais, estruturação de produtos para venda na base de clientes do Banco do Brasil, com uma pequena participação apenas. E aí, em relação à estrutura de negócios do Banco do Brasil, o banco também detém participação de um banco argentino, o Banco Patagônia, com 80% de participação no capital social do banco, e também tem uma participação relevante no Banco Votorantim, com quase 50% de participação. Em relação aos resultados do banco, o banco tem entregue historicamente resultados bastante elevados. Em 2010 chegou a entregar quase 25% de retorno sobre o seu patrimônio líquido. Até o primeiro semestre de 2024 teve um resultado de quase 22%. E teve momentos ruins também, 2015, 2016, a gente teve o ápice da Lava Jato, a gente viu uma série de ingerências no próprio Banco do Brasil, que foi utilizado como massa de manobra para poder fornecer empréstimos duvidosos e teve seu retorno sobre patrimônio líquido sendo bastante impactado, indo para casa de 8,8% nesse período. Ao longo do tempo, o Banco do Brasil teve um crescimento bastante significativo do seu lucro líquido, que cresceu na média quase 10% ao ano desde 2010, que é um retorno bastante considerável. Em 2023 chegou a alcançar 35 milhões de lucro líquido e o próprio time de gestão do Banco do Brasil já passou o guidance para o mercado que esse ano de 2024 deve fechar com 37 a 40 bilhões de lucro líquido, sendo o recorde de resultado do banco. Sobre a carteira de crédito do Banco do Brasil, o retorno total sobre os ativos do banco tem crescido ao longo do tempo e até o último resultado do banco divulgado alcançou 1,7% dos ativos totais, que é um retorno bastante elevado. Em relação à carteira de crédito do banco, ela tem crescido a uma taxa composta anual de 8% ao ano, com 27% atualmente da carteira destinada a empréstimos de pessoa física, 36% a empréstimos à pessoa jurídica e 32% voltados ao agronegócio, e com uma pequena parcela relacionada a empréstimos no mercado internacional. Então, uma carteira extremamente diversificada e com uma presença bastante significativa no agronegócio, e a tendência é que o agronegócio cresça cada vez mais no Brasil e que o Banco do Brasil se aproveite desse crescimento alavancado desse mercado. E hoje o Banco do Brasil tem uma carteira de crédito extremamente robusta de quase 1,2 trilhões de reais. Na prestação de serviços, o Banco do Brasil também tem crescido de uma forma bastante exponencial ao longo dos anos, com um crescimento composto anual de quase 6% ao ano, e a composição atual da sua carteira é de mais ou menos 26% voltada à administração de fundos de investimento, 19% do seu resultado advindo de gestão de contas corrente, 17% de seguros, previdência e capitalização, 8% vindo de consórcios e de outros resultados que o banco não abre aqui, mais ou menos 30%. Um ponto bastante interessante do Banco do Brasil é o índice de eficiência, que nada mais é do que as despesas do banco dividido pelas receitas. E hoje a gente tem o menor patamar desde 2010, alcançando 25% de índice de eficiência, que mostra quão eficiente é o Banco do Brasil na gestão do seu time de pessoas e gestão de custos em relação a quanto gera de receita. Então é um ponto para tirar o chapéu hoje para o Banco do Brasil, que acaba
exaltando de fato como o banco é eficiente, como ele tem entregue tão bons resultados nos últimos anos. Dois pontos de atenção aos investidores de Banco do Brasil. O primeiro deles é em relação ao índice de Basileia, que é a principal métrica usada por bancos para se identificar o quão alavancado o banco está. Então, basicamente, ele pega o capital próprio do banco e divide pelo capital emprestado a terceiros pelo banco. E dessa forma você consegue identificar qual é o nível de fato de alavancagem de um banco. Hoje o banco tem um índice de Basileia em um dos menores patamares históricos, ou seja, o banco tem uma alavancagem maior no momento, o que acaba sujeitando o banco aos maiores riscos de inadimplência e qualquer problema que ele venha encontrar no momento. E aí vem de encontro com o segundo ponto que eu queria trazer, que é em relação à inadimplência de mais de 90 dias do banco, que hoje alcançou 3% após o resultado do segundo trimestre do banco, que é superior ao resultado de inadimplência que os outros bancos pares de mercado tiveram. Então mostra que o Banco do Brasil possivelmente pode ter problemas de inadimplência nesse momento. Após olharmos para o resultado do Banco do Brasil nos últimos anos e vimos que o resultado tem sido bastante positivo, é importante olhar para preço no momento para entender se faz sentido o investimento no momento. O Banco do Brasil tem um preço sobre lucro hoje bastante descontado, na casa de 4 vezes, que é muito inferior às médias históricas do banco, que chegou a negociar 13 vezes em 2010, chegou a ter a negociar por um preço sobre valor patrimonial de 3 vezes, hoje negocia menos de uma vez valor sobre patrimônio. E só para fins de comparação, o preço médio, preço sobre lucro dos bancos hoje do Sistema Financeiro Nacional Brasileiro, ele fica na casa de quase 8 vezes. Então o Banco do Brasil negocia na metade do que o mercado vem negociando e entregando dividendos bastante acima da média. Em relação a preço sobre valor patrimonial, a mesma coisa, também bastante descontado. O mercado tem pago ali cerca de 1,2 vezes pelo patrimônio dos bancos na média no mercado. E para concluir, falando sobre preço teto e projeções de mercado sobre o Banco do Brasil, os analistas do BTG esperam que o retorno sobre patrimônio líquido do banco fique na casa de 19%, 18%, ou seja, patamares bastante elevados para os próximos anos. Em relação às cotações atuais, que o preço sobre valor patrimonial do banco esteja na casa de 0,7 vezes, preço sobre lucro na casa de 3,8 vezes, dividend yield projetado para os próximos anos na casa de 11% a 12% em relação às cotações atuais. Então, muita margem de segurança hoje para o Banco do Brasil, em vias gerais. Em relação à perspectiva de mercado, 14 analistas hoje cobrem o banco em corretoras, em bancos de investimento, e 10 deles têm recomendação de compra para o banco. E a média do preço-alvo de todos os analistas de mercado que acabam cobrindo o banco é de R$ 34, ou seja, hoje você em tese teria bastante margem de segurança para a compra do banco, que hoje negocia na casa dos R$ 26. Em relação ao meu preço teto pessoal, eu considero interessante comprar o banco abaixo de R$ 28, lembrando que esse é meu preço teto pessoal, baseado em uma série de premissas que eu estabeleci para calcular esse preço teto e de retorno que eu desejo nesse investimento, e eu confesso que é um preço teto bastante conservador, mas é o que me deixa confortável no momento para fazer um excelente negócio com o Banco do Brasil. Por hoje é isso, pessoal. Em relação ao Banco do Brasil, sigo comprando para carteira pública no canal, vou soltar um vídeo em breve sobre os aportes que eu tenho feito na carteira, até para atualizar a todos. Espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer sugestão de empresa para analisar, ou empresa para adicionar na carteira pública, fiquem à vontade para deixar nos comentários. Um forte abraço.